Graça e paz, amados, maravilha do Senhor, abençoada, abençoada, riqueza de Deus, tesouro de Deus na terra dos viventes, corra linda de Deus, mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, amado, está lá em João capítulo 4, versículo de número 39 e 42. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Antes quero te agradecer, você que compartilhou, você que deu um joinha para nós, você que se inscreveu no canal, você que faz comentário, pedido de oração, tudo isso o YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas. Você que não se inscreveu, gente, me ajuda aí encarecidamente, não custa nada, nas letrinhas azuis tem um link, clica lá, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se que é automático, aleluia, está escrito assim lá, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 4, versículo 39 e o 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 42, dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eita, corra linda, maravilha, hein? Preguei essa mensagem ontem na nossa igreja. Claro que a mensagem é longa, mas aqui no Café com Deus a gente tem que dar uma estreitada aí. Mas vamos lá. Havia uma inimizade embora eram irmãos, entre judeus e samaritanos, e essa inimizade vem lá de trás, lá dos reis, os patriarcas. Por exemplo, Davi, que gerou Salomão, que foi rei, e gerou Roboão, que foi seu filho, e quando foi reinar houve um rachado, Eu já falei isso num Café com Deus aí para trás, rachou-se a nação, porque não quis dar ouvido aos anciãos, aos experientes, aos conselheiros que aconselharam o seu avô Davi e aconselharam também a Salomão, seu pai. Desprezando, foi querer ouvir só os jovens, e o que deu? Colocaram cargas pesadas, tributos altíssimos sobre o povo, impostos muito altos, e o povo se revoltou, o general tomou as dores e houve um racha, criando-se 2 reinos agora. Era um reino só, com as 12 tribos, agora criou 2 reinos. 10 tribos ficaram com o reino norte, que é justamente a capital Samaria, e o reino sul, que é Judá, junto com Benjamim, aonde lá em Judá a capital era Jerusalém. Preservaram a adoração a Deus lá no templo, enquanto lá em cima, para não descer, para não vir estar com eles e virarem a cabeça, os reis que sucederam começaram a levantar altares para o povo adorar lá mesmo, e não ir lá em Jerusalém, não ir ao templo, que era o costume dos judeus irem, E assim foi feito. E ainda continuaram tendo desentendimento, tiveram guerra entre eles por causa de possessão de terra, por causa de poços de água, fontes de águas, E também porque acabou que o Reino Norte entrou na desobediência, afastou-se de Deus, e veio as consequências agora. A Síria os invade para poder fazer com que eles se tornassem servos deles, pagando altos tributos também, escravos e dominados, tudo, a sua cultura também, inclusive trazendo deuses de lá de trás, lá da Babilônia, outros deuses mais, que vieram. Tipo assim, da Babilônia, Babel, por exemplo, trouxe o deus Sucote-Benote, que era o deus justamente que levava, era uma deusa, que levava pornografia e sensualidade. Cuta, por exemplo, trouxe um deus chamado Nergal, que era o deus da murmuração, da fofoca, dos jogos de azar, das jogatinas. Ramat trouxe Azima, que era uma deusa da adivinhação, da feitiçaria. Dos jogos de azar, aliás, Azima, Da Cuta, por exemplo, falei errado aqui, é de falsa testemunha, é de murmuração, fofoca e falsa testemunha. Os aveus, por exemplo, trouxeram 2 deuses,
Nibás e Tartak, que eram deuses um deus da incredulidade e outro da idolatria. Um descria de tudo e o outro acreditava em tudo, até em madeiro, em um pedaço de pau, para eles era Deus. A árvore era Deus, rio Deus, sol era Deus, tudo para eles era Deus. E veio também os aveus, perdão, por fim, os sefarvitas, que trouxeram os deuses terríveis, chamados Adrameleque e Anameleque, que eram deuses que exigiam que as crianças fossem sacrificadas vivas, queimadas sobre eles. Terrível, tá? Então, além de tudo, ainda adoravam o nosso Deus também. Quando a coisa apertava, eles lembravam de Deus e ia lá adorar. Então, 5 deuses estranhos, né? De fora, e o nosso Deus também, que era adorado, era uma mistificação, uma mesclagem de adoração terrível, né? Então, e os judeus permaneceram adorando, né, ao único Deus, embora também caíram, erraram, desobedeceram, mas vamos lá. Aí ficou essa inimizade, de maneira que um judeu nem passava pela terra de Samaria, eram irmãos. Tem gente assim que são irmãos brigados por questões, né, que não conversam um com o outro. Jesus veio agora para curar isso. Por quê? Ele vem numa caminhada lá da Judéia para Samaria, e eram 70 quilômetros de caminhada, ele estava cansado, parou no poço, sabendo que aquela mulher vinha ali por volta de meio-dia, que não era normal uma mulher vir buscar água com cântaro nesse horário. Ela vinha ao entardecer, de tardinho, onde o sol já não estava mais forte, havia sombras, né? E ele dispensou, pediu os discípulos, todos eles, para ir junto, lá em Sicar, porque ele está nesse poço ali que pertencia à cidade de Sicar. E ele pediu para ir comprar comida, para ficar sozinho, porque ele sabia que aquela mulher ia chegar. Quando aquela mulher chega, ele pede a ela água, provoca um assunto. Se o judeu nem pisava na terra do samaritano, quanto mais falar com ele. Mas Jesus está fazendo um tratamento. Por que aquela mulher estava ali? Porque ela tinha feridas na alma, ela tinha problemas psicológicos que precisavam ser tratados, né? E aí que está a coisa. Quando ele pede água, como sendo tu judeu, me pede a mim, que somos samaritana, que sou uma mulher ainda samaritana, porque não havia comunicação entre eles. Mas aí Jesus disse, se eu soubesse quem te pede, pediria água viva, e ele daria. Ela diz, o poço é fundo, como o senhor vai tirar água? E como que é esse negócio de água viva, né? E Jesus vai falando com ela, que a água que ele der a ela, nunca mais ela teria sede. Jorraria uma fonte de águas para a eternidade. Ela falou, me dá dessa água, Senhor. Aí ele diz, vai chamar teu marido e vem. Aí ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste certo, não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e esse que está contigo não é teu marido, né? Ela, vejo que o senhor é profeta. Aí ela entra no assunto, né, da espiritualidade. Os nossos pais falam que nós devemos adorar a Deus aqui no monte. Foram criados altares aqui em Samaria. E vocês dizem que é lá em Jerusalém. Com quem diz? Quem está certo? Mas Jesus não entra por esse mérito, embora ele valoriza ali os judeus que estavam certos, mas ele não entra por esse mérito. Ele diz que vem e chegará a hora, e é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? E o Pai procura tais adoradores. Adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não precisa ter lugar apropriado, né? Não é nem nos altares lá em Samaria, nem lá em Jerusalém. Estava dizendo, é nos corações que são verdadeiros adoradores. Você já levanta adorando, você sonha adorando a Deus. Você adora a Deus no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da tarde, não importa da noite. Você adora a Deus pela roupa que você veste, pela família que tem. Tudo isso é um verdadeiro adorador. Grato a Deus, glorificando a Deus por todas as coisas, né? Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. É para glorificar Ele, meu Pai. Louvado seja Deus. Então Jesus está dando essa lição para ela. Aí ela diz, eu sei que o Messias virá, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. Ele diz, eu sou, eu que falo contigo.
Então, nisso veio chegando os discípulos dele com a comida e admirados que ele estava conversando com uma mulher, que nunca viram ele conversar sozinho com uma mulher, mas ele estava tratando da alma dela. Por quê? Você imagina, aquele tempo que o divórcio era fácil, o homem desprezava a mulher, ela era um zero à esquerda, então era como objeto, se ela não servia, queimasse o arroz lá, ele dava carta de divórcio para ela. Ela pode ter ficado viúva de algum casamento? Pode, mas Jesus chamaria ela de viúva, as escrituras chamariam ela de viúva. Então, geralmente foram casamentos que não deu certo. Em alguma coisa, ela não agradou o seu marido, que ele teve direito e deu carta de divórcio para ela. Ela estava frustrada, 5 casamentos. E agora o que ela estava vivendo não era marido dela. Então, ela devia estar, né, em adultério, como amante de alguém, alguma coisa assim desse tipo, né? Mas vamos lá. Aí Jesus está fazendo um tratamento também cultural. Você lembra que 5 deuses eles adoraram? Né? Lá em 2 Reis 17, versículo 29 a 31. Inclusive fala do 24 em diante até o 34. Mas pegamos precisamente para falar dos deuses que eles foram influenciados a adorar, mesclando e adorando a Deus também. Então, os 5 maridos foram frustrados, porque todos esses deuses só trouxeram frustração para Samaria. Então Jesus está tratando o mal pela raiz, está tratando o psicológico, tá? É isso que ele faz na sua vida. Às vezes você está com a vida traumatizada, problema no passado, um adultério, uma traição, né? Um aborto, alguma coisa que você fez que a sua alma te condena, a sua consciência te condena, alguma coisa que não tem dado certo na sua vida, seja financeira, seja sua vida familiar, seja nos relacionamentos, seja no que for, não importa. Deus está dizendo para você, Ele quer curar essa ferida, esse mal. Por isso que Jesus está tratando com ela. Esses 5 não serviram para nada para você. E esse que está com você também não é teu. Quer dizer, como assim? Você está com Deus quando você precisa. Você busca Deus, que é o 6º ali, seria o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Jeová, Deus, o Pai Celestial. Veja só, você busca só quando você precisa. Quer dizer, você não está aliançada, casada com Ele. É preciso ter uma profundidade maior. Então Jesus se apresenta aqui como se fosse o 7º na vida dela, tá? Oh meu Deus, como aquele marido que vem resgatar a sua noiva. E ele está curando ela. E ela, como igreja do Senhor, futura igreja que seria a noiva de Cristo, né? E Jesus está aqui agora mostrando para ela que ele é o Messias que veio para resgatar aquilo que havia perdido, salvar. Ele é o Salvador, o Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Tanto é que ela largou o cântaro, esqueceu até da água, foi correndo anunciar. Aquela que tinha vergonha das outras, porque as mulheres iam de tardinha, mas ela não queria ir porque ela era criticada. Ela não deu certo o casamento, já passou por 5 casamentos, não vale nada, não presta. Ela queima arroz, ela, né, não satisfaz o marido. Eram críticas. Ela era bombardeada, traumatizada com essas questões, né? Porque ela era rejeitada com várias cartas de divórcio. Mas eu louvo a Deus que Jesus veio dar vida a ela e vida com abundância. Ela saiu numa alegria e foi anunciar na cidade de Sicar. E a cidade, todos os homens da cidade vieram. E ele me falou toda a minha vida, falou o que aconteceu comigo. Não é esse o Messias? E eles vieram para testificar. E é aí que eles dizem, já não é mais pelo que você nos falou, agora nós estamos ouvindo ele, e ele é verdadeiro. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Aleluia! O Senhor e Salvador, Salvador do mundo. Eles reconheceram isso, pediram Jesus para ficar lá. Ele ficou mais 2 dias. Bênção pura, meu Pai. Jesus quer salvar você. Ele veio para pagar o preço da nossa redenção, sendo crucificado, chicoteado, sofrendo tortura. Tudo por quê? Porque nos amou. Amém? Por isso que ele diz, perdoa. Eles não sabem o que fazem, Pai. Oh, meu Pai, ele veio derramar o sangue para nos perdoar. Vamos valorizar o nosso noivo. Amém? 7. Ele foi o 7º que apareceu para ela, né? Esse é o número da perfeição, o número do nosso Deus. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai, coloco nas tuas mãos essa vida que recebeu a tua gloriosa palavra. Deus santo e glorioso, em nome de Jesus, talvez seja essa pessoa como essa mulher de Samaria, que estava ali, Pai amado, traumatizada,
Deus, sofrendo dores na alma, que é pior do que as dores físicas. Quem sabe essa pessoa está aí sofrendo de uma condenação, ó Deus, de uma enfermidade, um diagnóstico terrível, um casamento que está sendo destruído, Pai amado, pelo inimigo, o relacionamento, Senhor, que esfriou, Deus amado, os filhos que estão numa situação terrível, Deus, que precisa ser restaurado. Deus, o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Coloco nas tuas mãos cada uma dessas vidas, todos os caminhoneiros do Brasil, coloco nas tuas mãos o destino do nosso país, as autoridades constituídas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, os cristãos. Colocamos nas tuas mãos também, meu Pai amado, santo e glorioso, majestoso, Deus, a vida da Nelma Kumaru, Deus amado, que tem sempre seu pedido de oração conosco. Deus Todo-Poderoso, nós colocamos nas tuas mãos a vida dela. Deus Santo, colocamos também a Alcina Lúcia, meu Pai. Deus, abençoa, toma a causa da tua filha nas tuas mãos. Deus, toma o Toninho também, a Rose, Pai amado, Toninho, que está passando por uma cirurgia, meu Pai amado. Deus, tem misericórdia daquela vida, toma a vida dele nas tuas mãos. Toma a Lena Mendes nas tuas mãos, dá saúde à tua filha, abençoa a família dela também. Deus, colocamos nas tuas mãos os filhos e netos também da Nelma Kumaru, eu sempre pede oração por eles. Nelma lá de Pernambuco. O Paulo de Tarsis também, que pede oração pelo sogro. A Natalícia Santiago também, família. Deus amado, a Alcina Lúcia também, que pediu oração especial pelo Eduardo, que vai passar por uma cirurgia. E a Carla Barrelador e família. Colocamos também nas tuas mãos a Rosaura Marques e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, me ajuda aí, gente. Vamos compartilhar.